Tem uma coisa que ninguém te conta, mas que está por trás de quase todo o sofrimento humano. A maior doença que existe hoje não é física, não é o estresse, nem a depressão, é o abandono interior. É quando a pessoa vive a vida inteira querendo ser amada, aceita, elogiada, reconhecida, mas nunca aprendeu a olhar para dentro, nunca aprendeu a se dar o que tanto espera dos outros. E isso é mais comum do que parece. Talvez você também esteja vivendo assim, correndo o tempo todo atrás de metas, de validação, de conquistas, mas no fundo se sentindo vazio, confuso, sem saber por que mesmo fazendo tudo certo, ainda tem um buraco aí dentro que parece que nunca se preenche. Sabe por quê? Porque você foi treinado desde pequeno para viver para fora, para agradar os outros, seguir regras, se encaixar. Você aprendeu a calar sua dor para ser aceito, a ignorar sua intuição para parecer forte, a sorrir mesmo quando tudo dentro de você gritava por ajuda. E isso vai acumulando mágoas, frustrações, medos, sensações mal digeridas. Uma raiva silenciosa vai crescendo dentro de você e, com o tempo, vira uma autoexigência brutal, um perfeccionismo doentio, um sentimento constante de inadequação. O mundo te ensinou a não confiar em você, te ensinou a obedecer, te disse como você deveria ser, se comportar, pensar, amar, sentir, mas ninguém te ensinou a se escutar, a acolher tua verdade, a perceber quem é esse você por trás de tudo isso. E aí, a mente vira um campo de guerra, um lugar onde você é julgado o tempo inteiro pelas suas falhas, pelas suas escolhas, pelas suas emoções. A sua própria mente se transforma num tribunal que te condena todos os dias. E você acredita. Você acredita que não é bom o bastante, que está errado, que não pode parar, que precisa melhorar, que tem que provar alguma coisa para alguém. Mas e se eu te disser que essa crença vem do abandono? Não o abandono dos outros, mas o abandono de si. Quando você não se escuta, quando você não se valida, quando você não respeita seus próprios limites, suas necessidades, sua sensibilidade, você está se abandonando. E é aí que nasce a infelicidade. A infelicidade não começa na falta de dinheiro, de amor ou de reconhecimento. Ela começa quando você se desconecta de si mesmo, quando você não sabe mais o que sente, quando você vive no automático, cumprindo obrigações, representando papéis, mas sem estar presente de verdade na sua própria vida. E não importa quanto sucesso você alcance, se lá no fundo você não sente paz, se acorda todos os dias com um peso no peito, se vive num piloto automático esperando o fim de semana, as férias ou a próxima distração para suportar a vida. A verdadeira transformação começa quando você decide voltar para casa, voltar para dentro, quando você para de fugir de si mesmo e começa a se escutar com honestidade, com respeito, com gentileza. Mas isso não é fácil, porque ninguém nunca te deu esse mapa, ninguém te disse que você podia confiar em você, que a tua intuição era válida, que teus sentimentos importavam. Então hoje, eu quero te dar esse lembrete, esse direito, esse convite. Você pode e deve ser seu próprio lar, sua base, seu ponto de apoio. Você pode reaprender a se escutar, a se acolher, a se permitir. Não importa quantos anos você viveu desconectado, sempre há um caminho de volta. E esse caminho começa com um passo. O passo de se olhar com sinceridade e dizer: chega, não vou mais me abandonar. A partir daqui, tudo muda. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior.
São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Confiar em si exige presença, não exige força, nem exige coragem do tipo que a gente imagina. Exige uma disposição sincera de estar com você mesmo, inteiro, sem máscaras, sem fazer poses, sem querer provar nada para ninguém. Mas como é que a gente vai confiar em si se a gente nem sabe quem é esse si? Porque vamos falar a verdade, a maioria das pessoas não vive em si mesmas. Vive nas memórias, nos traumas, nas repetições inconscientes do que os outros falaram, do que os outros fizeram, do que os outros esperavam. Tem gente que carrega a vida inteira uma voz na cabeça que não é sua. É da mãe, é do pai, é do professor que humilhou, do chefe que criticou, do ex que feriu. E essa voz vai comandando tudo, vai ditando regras, cobrando, sabotando, e a pessoa acha que é ela, mas não é. Por isso é tão difícil confiar, porque o que te habita, muitas vezes, não é presença, é barulho. É uma mistura de julgamentos, de mágoas não curadas, de desejos que nem são seus, de medos antigos, de crenças que te ensinaram como se fossem verdades absolutas. E confiar em tudo isso seria o mesmo que colocar um barco furado no mar e esperar que ele te leve para um lugar seguro. Não dá para confiar em tudo que foi aprendido, porque muita coisa foi ensinada do avesso. Disseram que sentir era fraqueza, que chorar era feio, que você tinha que ser forte o tempo todo, que agradar era mais importante do que ser verdadeiro. E aí você foi se moldando, se calando, se apertando para caber em lugares que não foram feitos para sua alma. E o resultado disso é que agora você tenta confiar em você, mas não sabe onde pisar. Por isso a confiança de verdade não nasce da força, ela nasce da clareza. Clareza é quando você consegue olhar para dentro sem se agredir, sem se comparar, sem se cobrar ser alguém que você não é. É quando você vê que tem partes em você que são confiáveis sim, que são justas, que são honestas, que têm intuição limpa, vontade sincera, coração bom. Mas também vê que tem outras partes que são reativas, que são feridas, que foram moldadas pelo medo e que só repetem o que um dia doeu. E tá tudo bem, não é para você brigar com isso, é para você perceber. A consciência liberta, a presença cura. Quando você começa a observar o que você sente, o que você pensa, o que você repete, sem se julgar, algo em você começa a clarear. Você começa a separar o que é verdade do que é eco, o que é você de fato e o que é só uma memória em forma de comportamento. E aí sim, você começa a confiar. Não porque tudo dentro de você é perfeito, mas porque você passou a saber o que dentro de você merece confiança e o que precisa de cuidado. Confiar em si é se conhecer com profundidade, é não cair em ilusões, não cair no papo da mente que te engana, que te sabota, que te faz acreditar que você nunca será suficiente. É ter a coragem de se encontrar, de verdade, e ver o que ainda é só sobrevivência e o que já é consciência. E isso ninguém vai poder fazer por você. Tem gente que acha que vai encontrar confiança além do livro de autoajuda, ouvindo vídeo motivacional, fazendo 1000 técnicas de poder pessoal. Mas se não houver presença, se não houver verdade, se não houver silêncio para escutar a própria alma, nada muda. Porque a confiança real, aquela que te faz andar de cabeça erguida, mesmo quando tudo está difícil, aquela que te faz tomar decisões sem precisar da aprovação de ninguém, essa confiança só nasce quando você se encontra com você mesmo. E para isso, não precisa ser perfeito. Precisa ser honesto. Precisa querer de verdade sair do papel da vítima, parar de se enganar, parar de fugir de si mesmo. A confiança não vem de fora. Não vem de elogio, de diploma, de sucesso, de aplausos. Ela vem de dentro, da relação que você tem com a sua própria essência. Então, se você quer confiar mais em si, pare de se distrair. Desliga um pouco as opiniões do mundo. Silencia o ruído e escuta. Você vai ver que por trás do medo,
Por trás da dor, por trás da bagunça emocional, existe uma presença silenciosa, lúcida, firme, que sempre esteve aí. É dela que você precisa se lembrar, porque confiar em si não é ter a todas as respostas. É estar disposto a viver as perguntas, com presença, com simplicidade e com verdade. E isso é o começo de uma vida nova. A mente ferida cria drama, a consciência dissolve. A mente ferida adora fazer cena, dramatiza, se defende, se ofende, vira refém das próprias dores. E aí a gente se esconde atrás do papel de vítima, como se o mundo tivesse que pagar pelo que passamos. Mas a consciência faz o oposto. Ela ilumina. Ela mostra, você se iludiu sim, e tá tudo bem, todo mundo já se iludiu. A diferença está no que você faz com essa dor. Usa como desculpa para estagnar ou como aprendizado para crescer. Isso é escolha diária e é isso que define a sua liberdade. A consciência é simples, mas exige presença constante. Ela exige que você se observe nos detalhes, no tom de voz, na intenção escondida, na vontade de controlar, no medo de se abrir. Ela exige que você esteja tão presente que nenhuma mágoa consiga gritar mais alto que sua paz. E isso é treino, é prática diária, é humildade para reconhecer que muitas vezes você também foi o outro na história de alguém. E tá tudo bem. Não é sobre perfeição, é sobre verdade. É sobre parar de viver reagindo e começar a viver escolhendo. Chega de proteger esse coitadinho aí dentro. Sabe do que eu tô falando? Aquele pedaço em você que aprendeu a se esconder, a se calar, a se encolher para não incomodar, que acreditou que era pequeno demais, fraco demais, desimportante demais. Esse pedaço existe. Sim, e ele merece compaixão, mas não mais desculpa. Porque você já cresceu, a vida andou e chegou uma hora que você precisa parar de tratar sua parte adulta como se ela fosse aquela criança indefesa que um dia não teve apoio. Você não é mais a mesma pessoa que sofreu lá atrás. Mas se continuar vivendo como se fosse, vai continuar tomando decisões baseadas no medo, na escassez, na rejeição. E vai chamar isso de humildade. Mas não é. Isso é medo. Medo travestido de humildade. Medo que te faz dizer, tá bom assim mesmo, quando você sabe que não tá. Medo que te faz aceitar migalhas e chamar de amor. Medo que te faz abaixar a cabeça para evitar conflito, mesmo quando tá doendo por dentro. E o pior é que a gente se acostuma com isso. A gente começa a achar bonito se anular, começa a romantizar o sofrimento como se fosse uma prova de bondade, de espiritualidade, de fé. Mas isso não é luz, é fuga. Fugir de si mesmo. Fugir da responsabilidade de crescer, de amadurecer, de se bancar. Porque bancar-se dói. Dói olhar no espelho e admitir, eu tô me sabotando. Dói perceber que você vem se protegendo da vida, ao invés de vivê-la. Dói reconhecer que você se tornou o seu próprio limitador e que ninguém mais está segurando sua evolução, só você. Mas é uma dor boa, porque é a dor da lucidez. É o incômodo que antecede a transformação. É o momento em que você deixa de ter pena de si mesmo e começa a ter respeito, porque é isso que muda tudo. Não é gritar, ninguém me entende. É dizer em silêncio, eu me entendo, e isso basta. E quando você para de proteger esse coitadinho interior, você começa a escutar outra parte sua. Uma parte que estava abafada, que sempre quis crescer, aprender, se posicionar, se realizar. Essa parte é a sua alma madura. Ela não precisa provar nada, ela só quer viver com verdade. Mas ela não grita, ela não faz drama, ela espera.
Ela espera que você pare de se esconder atrás das feridas. Ela espera que você diga com firmeza e amor: chega, eu mereço mais. E merecer mais não é arrogância, é responsabilidade. É saber que você não veio até aqui para repetir sofrimento. Você veio para se lembrar da sua força, da sua luz, do seu valor. E sabe o que é amar a si mesmo de verdade? É ter coragem de parar de se proteger e começar a se libertar. É olhar para sua história e dizer: sim, aconteceu, sim, doeu, mas agora eu escolho não viver mais a partir disso. É pegar o seu coração machucado nas mãos e dizer: eu cuido de você, mas não vou deixar que você defina quem eu sou. Porque maturidade espiritual é isso. É deixar de procurar culpados. É parar de romantizar a dor. É parar de esperar resgate e decidir caminhar com as próprias pernas. E sim, vai ter medo, vai ter dúvida, vai ter recaída. Mas você vai estar de pé, você vai estar inteiro, você vai estar presente. E quando você começa a se bancar de verdade, o mundo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você parou de se diminuir, parou de se sabotar, parou de se esconder e finalmente começou a se honrar. Isso é revolução interior. E começa com uma escolha simples, mas profunda. A escolha de dizer para si mesmo com toda a firmeza: eu não sou mais aquela criança assustada. Eu sou alguém que está aprendendo a se amar, a se respeitar, a se levantar e a viver com verdade. Repita isso quantas vezes for preciso, até que essa verdade fique maior do que a ferida, até que a sua presença fique mais forte do que o velho hábito de se esconder. Porque você merece viver com dignidade emocional. Você merece viver em paz com a sua própria história. E você merece, mais do que tudo, ser livre de você mesmo. Livre da versão que sobreviveu, para enfim permitir que a versão que quer viver floresça. Sem autorresponsabilidade, não há transformação. Pode tentar o que for, fazer 1000 cursos, seguir todos os perfis motivacionais, fazer mapa astral, tomar floral, acender vela. Se você não se responsabilizar por quem você se tornou, nada vai mudar de verdade. Você diz que quer mudar, mas continua apontando o dedo. A culpa é do seu ex, da sua mãe, do seu pai, do seu chefe, do governo, do universo, da sorte. Mas a verdade é que você ainda está fugindo. Fugindo de encarar que a sua vida não depende só dos outros. Depende da forma como você lida com o que te acontece. Sim, tem dor que veio de fora, tem coisa que te machucou e não foi culpa sua. Mas o que você faz com essa dor, aí sim é escolha sua. Enquanto você continuar dizendo: eu sou assim por causa do que fizeram comigo, você segue amarrado no passado. Segue pedindo para que o mundo mude primeiro, para só então você se permitir mudar. Mas a vida não funciona assim. Quer mudar fora? Muda dentro. Quer respeito? Comece se respeitando. Quer amor verdadeiro? Comece se amando sem mentiras. Quer liberdade? Comece se libertando do papel de vítima. Porque o que mais trava a vida de alguém não é o que aconteceu, é a narrativa que ela repete sobre o que aconteceu. Tem gente que vive uma vida inteira girando em torno da mesma mágoa, da mesma frustração, da mesma história mal resolvida. E se acostuma tanto a contar essa história que começa a usá-la como identidade, como se fosse isso que definisse quem ela é. Mas você não é a dor que te aconteceu. Você é o que escolhe fazer com ela.
É aí que nasce o verdadeiro poder. Quando você olha no espelho e diz: sim, eu me iludi, sim, eu esperei demais, sim, eu errei, mas agora eu escolho aprender. Essa é a virada. E ela parece simples, mas exige coragem. Porque é muito mais fácil reclamar, culpar, terceirizar a responsabilidade. É mais cômodo dizer que o outro é tóxico do que admitir que você permitiu estar onde não era respeitado. É mais fácil dizer que ninguém te valoriza do que reconhecer que você mesmo se desvaloriza quando se cala, quando se diminui, quando aceita menos do que merece. Mas é nessa honestidade bruta, às vezes dolorida, que a transformação começa. Porque não dá para mudar carregando desculpas. Desculpa é o que a gente usa para não agir. Desculpa é o travesseiro macio da zona de conforto. Mas se você quer mesmo sair do lugar, precisa começar a se escutar de verdade. Precisa ter a coragem de parar de pedir resgate e começar a construir saída. E isso, meu amigo, minha amiga, ninguém vai fazer por você. O mundo pode te dar ferramentas, mas quem vai usar é você. Você é o único responsável por se tirar de onde não cabe mais. E isso não é peso, é poder. A autorresponsabilidade te devolve o poder de escolher de novo, de recomeçar com consciência, de quebrar o ciclo, de interromper padrões que vêm de gerações, de mudar a forma como você fala com você mesmo, como se trata, como se escuta. É quando você entende que sua cura não depende do pedido de desculpa que nunca veio. Depende da decisão de não carregar mais aquilo, de não deixar que aquilo defina o que você merece viver daqui para frente. E olha, eu sei que às vezes dói assumir que a gente errou. Dói perceber que a gente se traiu tentando agradar os outros. Dói ver que o tempo passou e a gente ainda está esperando que algo mude do lado de fora. Mas a boa notícia é que basta um instante de presença verdadeira para mudar tudo. Basta você parar de lutar contra a realidade e começar a dançar com ela. Basta você respirar fundo e assumir: eu estou aqui. E a partir de hoje, eu escolho me mover. Não é sobre se culpar, é sobre se responsabilizar. Não é sobre carregar peso, é sobre ter autonomia emocional. É sobre parar de viver em função do que te fizeram e começar a viver em função do que você quer construir. Você não precisa de mais um vídeo motivacional. Precisa de decisão. Precisa de atitude, precisa de verdade. E a verdade é essa. Você tem tudo o que precisa para virar essa chave. O que está faltando é parar de esperar um sinal mágico e começar a agir com o que já tem. Essa é a sua hora. Se você chegou até aqui, não foi à toa. Talvez esse seja o momento exato de olhar para a sua vida com honestidade, com coragem, com amor próprio e dizer: chega, eu não vou mais me deixar para depois. A vida começa a mudar quando você muda o lugar onde age. E esse lugar chama-se autorresponsabilidade. O fracasso não é o fim. E você precisa parar de tratar ele como se fosse. Fracasso é só um jeito da vida te dizer: não é por aqui, mas eu vou te mostrar o caminho certo se você estiver disposto a escutar. Mas o problema é que a gente não escuta. A gente dramatiza. A gente transforma o tropeço numa sentença. A gente tropeça num degrau e decide morar no chão. E aí vem aquele diálogo interno pesado, cruel, repetitivo. Acho que não sou bom o suficiente. Não era para mim mesmo. Já tentei, não deu certo. Vou parar por aqui.
E é aí que começa o verdadeiro fracasso. Não é quando a vida te derruba, é quando você se recusa a levantar, porque você acreditou que errar era o mesmo que falhar como pessoa. Mas não é. Errar é sinal de que você tentou, de que você se moveu, de que você saiu do lugar. Fracasso não é vergonha, é evolução embrulhada num pacote desconfortável. É o professor mais honesto que a vida pode te dar. Ele não passa a mão na sua cabeça, mas ele te mostra o que você ainda precisa ajustar. Te mostra onde você idealizou demais, onde confiou demais, onde se empolgou sem estrutura. Ele aponta seu ponto cego, aquela parte que você ainda não queria ver, a expectativa boba que você alimentou, a ingenuidade que te cegou. E sabe o que mais? Tudo bem. Todo mundo já caiu nessa. Todo mundo já confiou em quem não devia. Já começou sem estar pronto. Já tomou rasteira da vida achando que estava tudo certo. Mas quem cresce de verdade é quem para de fingir que errou. É quem olha de frente para o fracasso e pergunta: o que você veio me ensinar? A maioria quer vencer, mas poucos estão dispostos a aprender. E é por isso que tem tanta gente frustrada. Gente que parou no meio do caminho porque não aguentou a primeira queda. Gente que se esconde atrás do perfeccionismo porque tem medo de falhar. Mas deixa eu te falar uma coisa importante. Ninguém evolui sem errar. Ninguém constrói uma vida de verdade sem derrubar algumas ilusões no caminho. Você quer amar? Vai ter que lidar com frustrações. Quer crescer? Vai ter que encarar tropeços. Quer sucesso? Vai ter que aprender com o fracasso. E isso não é punição, é lapidação, é maturidade emocional batendo na sua porta. E quando você para de dramatizar e começa a acolher o que deu errado, algo em você muda. Você para de se identificar com o erro e começa a ver que aquilo só te mostrou onde reforçar, onde repensar, onde refinar sua rota. E aí, você começa a amadurecer de verdade. Você se torna mais inteiro, mais consciente, mais firme por dentro. E a vida, mesmo continuando com seus altos e baixos, começa a fluir. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais preparado. Você não reage como antes. Você não se desespera com os nãos. Você não entra mais em colapso por qualquer frustração, porque agora você tem estrutura. Você aprendeu que a dor pode ser ponte se você parar de tratá-la como prisão. Você entendeu que nem toda perda é castigo. Às vezes, é só proteção. É a vida dizendo: calma, tem coisa melhor vindo, mas você precisa crescer primeiro. E isso muda tudo. Porque você para de ver o fracasso como fim e começa a enxergar como parte do caminho, parte natural de quem está se tornando, de quem está se moldando para caber numa vida maior. Fracasso não te diminui, ele te refina, te ensina humildade, te ensina paciência, te ensina a não pular etapas e, o mais importante, te ensina a confiar em você, mesmo quando tudo parece dar errado. Porque o verdadeiro sucesso não é ausência de erro, é constância na caminhada. É continuar mesmo cambaleando. É ajustar mesmo sem aplauso. É seguir mesmo sem certeza. É se levantar mesmo sem forças e dizer: ok, caiu aqui, mas eu sigo daqui. E se você entendeu isso, você já não é mais o mesmo. Você deixou de ser vítima do que não deu certo e se tornou aprendiz da sua própria jornada. Isso é poder. Isso é liberdade. E a vida respeita quem escolhe continuar. Então,
Escuta isso com atenção. Você não precisa de uma vida perfeita. Precisa de uma mente presente, lúcida, que saiba lidar com a vida como ela realmente é. Porque é aí que nasce a verdadeira liberdade. Não de um sonho bonito que nunca se realiza, mas do real, da aceitação corajosa do que está diante de você agora, sem precisar fantasiar, sem romantizar a dor, sem se iludir com promessas de que um dia tudo vai se ajeitar magicamente. A vida não foi feita para ser um cenário ideal. Ela foi feita para ser vivida com presença. E a presença não exige perfeição. Exige entrega. Exige um olhar honesto. Exige que você pare de correr atrás de um ideal inalcançável e comece a respeitar o que é. A paz não nasce quando tudo se ajeita. A paz nasce quando você para de lutar contra a realidade. Quando você deixa de querer que a vida seja do seu jeito e começa a se abrir para o jeito que ela está tentando te ensinar. Isso não é desistência. Isso é sabedoria. É sabedoria parar de se agarrar a histórias que já acabaram. É sabedoria soltar o controle que nunca foi seu. É sabedoria reconhecer que, às vezes, o que dói hoje é exatamente o que vai te moldar para o que vem amanhã. E se você olhar bem, tudo que te fez crescer não foi o que deu certo. Foi o que deu errado. Foi o que te desmontou. Foi o que te obrigou a ir mais fundo, a se conhecer, a recomeçar, a se reconstruir. Então, por que você ainda insiste em querer uma vida sem dor? Uma vida lisa, previsível, sem riscos, sem falhas, se é justamente o atrito que te lapida, se é justamente o caos que te revela. A liberdade verdadeira não é ter tudo sob controle, é não ser controlado por nada, nem pelo medo, nem pela culpa, nem pelas expectativas, nem pelos apegos. É você aprender a estar inteiro, mesmo quando tudo ao redor parece bagunçado. É respirar fundo e dizer: eu estou aqui e eu sou o suficiente para lidar com o que vier. Porque, no fundo, a vida não quer que você vença todas as batalhas. Ela quer que você esteja presente. Presente quando a alegria chegar, mas também presente quando a dor bater na porta. Presente quando tudo fizer sentido, mas principalmente quando nada fizer. Presente em si, presente no agora, presente na sua própria companhia. Esse é o ponto de virada. Esse é o lugar onde você para de esperar pelo momento ideal e começa a viver com o que tem, com quem você é, sem frescura, sem máscaras, sem teatrinho. Só você, verdadeiro, disponível, firme por dentro. E isso é raro hoje em dia. Tem gente que passa a vida tentando parecer bem, mas nunca se senta de verdade consigo mesmo. Nunca escuta o silêncio, nunca encara o vazio. Foge o tempo todo, se distrai, se ocupa, se embriaga de 1000 coisas só para não sentir. Mas a verdadeira força vem de quem sente, de quem permite, de quem atravessa. E, ao atravessar, se transforma. Não mais um sobrevivente, mas alguém desperto. Alguém que não precisa fingir nada para ninguém, porque já fez as pazes com a própria história. Já se reconciliou com a vida como ela é. E esse alguém é você, se você quiser. Se você parar de correr, se você parar de esperar, se você parar de pedir permissão para viver e começar agora a ocupar o seu lugar. Você não precisa de tudo resolvido. Precisa estar desperto.
presente e com o coração disposto a aprender com cada passo. Não importa o quanto doeu, não importa o quanto ainda confunde, o que importa é que você está aqui, inteiro, respirando e com todas as chances do mundo de mudar sua relação com a vida. Então, a partir de hoje, muda o foco. Não queira controlar o que acontece. Aprenda a controlar como você responde. Não queira consertar o mundo inteiro. Aprenda a se sustentar no agora. Não queira que tudo fique leve. Aprenda a ficar leve por dentro. E você vai ver que a vida não precisa ser perfeita para ser extraordinária. Ela só precisa ser vivida com verdade, com simplicidade, com presença. E a partir daí, tudo muda. Porque quando você se alinha com a realidade também se alinha com você. E a vida começa a te tratar com o mesmo respeito que você passou a ter por ela. É isso que ela queria de você o tempo todo. Presença, verdade, coragem. O resto vem com o tempo. Agora, vai lá e vive, do seu jeito, com os pés no chão e o coração inteiro, porque é exatamente assim que a sua liberdade começa. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.